Olá, meu nome é Daniele, sou enfermeira responsável pela saúde do escolar, tanto no berçário Personal Baby quanto no Colégio Santa Clara, e hoje eu vim trazer uma mensagem muito importante aos pais, o retorno da escola. Bom, as férias já passaram, algumas escolas estão iniciando as férias agora em julho, entraremos em agosto e já temos uma previsão de retorno segundo o governo do estado de São Paulo, que seria setembro. O que fazer? Vamos enviar nossos filhos à escola? Não vamos? É seguro? Então hoje eu estarei aqui para tirar todas essas dúvidas. Quando a gente se fala numa pandemia, gera muita dúvida e desconfiança acerca desse assunto, né? Tanto de formas de contágio, de transmissores, de evolução da doença, e isso nos gera uma certa angústia, né? Principalmente no que se refere às crianças, que são indefesas e dependem de outros, né? Para se proteger. E a escola não é diferente, né? A escola também se preocupa muito com essa questão de saúde do escolar, visto que a escola é uma junção de saúde e educação, né? As duas coisas precisam andar atreladas, precisam andar concomitantemente. A educação não se faz sem saúde, a saúde também não se faz sem educação. Não é possível se estudar doente e também não é possível educar na saúde, né? Com todos os artifícios, as didáticas pedagógicas que isso exige, né? E aí, esse retorno previsto já pelo calendário, lógico que depende de uma série de fatores, como, por exemplo, a fase amarela, estar aí por 28 dias, né? Essa fase amarela no estado de São Paulo para poder progredir, né? Nós temos que se preparar para esse retorno, né? E a nossa equipe multidisciplinar está aqui justamente para isso. E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês como é que será esse retorno, né? O retorno é feito de forma segura. Nada é liberado por acaso. Não é só o governo quem decide isso. Existe um comitê de saúde, um comitê de crise, né? Que é formado por uma equipe multidisciplinar e que ajuda o governo a tomar determinadas decisões, né? Apesar da gente ter aí uma constante elevação de casos, hoje os doentes estão sendo melhor tratados do que no início da pandemia, né? Onde não sabia-se a evolução da doença, quais condutas e protocolos tomar. Então, hoje a doença se pode dizer que não está controlada em relação ao contágio, mas está controlada em relação à condução, né? Está melhor controlada em relação à condução de cada caso. E isso já é um fator positivo, certo? O segundo fator é que, além de ter esse comitê por trás do governo que decidem essas ações, nós temos também, além desse indício do controle, do manejo da doença, nós temos aí formas de transmissões já concretizadas, né? Nós temos medidas que foram tomadas por diversos países e que deram certo. E nós temos aí uns grupos de risco, né? Que são principalmente os idosos e as pessoas com alguma comorbidade, né? Sabemos até agora que as crianças são em maioria, não significa que não possa acontecer com criança, mas em sua maioria elas são assintomáticas, ou seja, elas são mais potenciais transmissores da doença do que desenvolvimento da doença, ou seja, adoecer de fato, né? Então, todas as medidas são tomadas com cautela e nós temos indicadores de que
esse retorno pode ser seguro, né? Então, à medida que nós vamos avançando em alguns indicadores, né, esse comitê, lógico, se junta, avalia, questiona e aí vai se liberando. Então, por exemplo, já se sabe formas de transmissão, já se sabe o manejo da doença, né? Os doentes estão melhores tratados. Se sabe, por exemplo, que crianças, em sua maioria, são assintomáticas, uma pequena porcentagem só é acometida, né? E se sabe de medidas básicas para poder prevenir a doença, né? Então, se tem um controle maior. A vida, infelizmente, precisa seguir, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, mas ela precisa seguir, né? A rotina normal precisa ser retornada. Então, comércio, templos religiosos, escola, a vida precisa funcionar, né? E com a escola não é diferente, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, e vai acontecer antes da vacina, porque a vacina é uma coisa muito demorada, não é tão simples assim, né? As pessoas dizem, não, faz uma vacina e a gente só volta depois da vacina, é simples, é só achar, só produzir, né? Ver se dá certo e pôr em prática, mas não é tão simples, né? Ela exige primeiro etapas de testes, né? Esses testes demoram porque depende do sistema imunológico para ver a dosagem, para ver a resposta imunológica de cada organismo. E depois dessa resposta passa por aprovações e depois passa para a produção, que não é tão simples também, porque a produção depende de praticamente ovo, né? A vacina é feita do ovo. Por isso que quando a gente fala, tem alergia a ovo, precisa verificar no caso da vacina, porque ela é feita do ovo, né, da albumina mais especificamente, e esse processo é demorado, né? Então imagina fabricar milhões de doses, a vacina é uma coisa que não só nós, né, gostaríamos de ter, o mundo inteiro está pretendendo a vacina. Então, é uma coisa que não vai ser tão simples, né? A sua produção, a sua finalização, provavelmente no início do ano, que nós teremos aí essa vacina disponível. Não significa que ela não seja achada, né? Ela já está em processos de teste, creio eu que até o final do ano ela já vai ser finalizada, mas o processo de produção e disponibilização para a população será um processo só para o início do ano que vem, né? E até lá o que fazer? Ficar parado? Não, né? Como eu já disse anteriormente, a vida precisa continuar. E continuar com segurança, lógico, né? Como é que seria esse retorno? Esse retorno seria totalmente seguro, né? Com o que nós temos de princípios de medidas preventivas, né? Então, as escolas terão que seguir protocolos, né, de atendimento para a criança. Então, existem protocolos básicos, né? Ou seja, cada instituição precisa se organizar com o básico e, lógico, a instituição que puder oferecer mais, melhor, né? Então, esse protocolo básico, ele tem que ser adaptado de acordo com a instituição. Então, como seriam esses protocolos? Eles já foram elaborados, né? Eles foram elaborados tanto pelo governo, quanto também pelos órgãos de saúde competentes também, e nós temos protocolos que o Conselho das Escolas, né, participaram para o processo, né, de confecção desses protocolos. Então, nós temos aí vários protocolos a serem seguidos, né? Então, protocolo é o que não falta para a gente colocar em prática. Para falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar esses protocolos, então a instituição ela vai ter que ser adaptada. Por exemplo, a temperatura vai ser uma coisa que nós vamos precisar aferir na entrada, né? Então, aferir a temperatura com o termômetro que não tenha contato, que seja aquele termômetro de testa, né, o infravermelho, e
A partir de uma determinada temperatura, não será indicado que a criança frequente a escola, então os pais deverão levá-la de volta para casa, tá? Também será importante nós termos um tapete sanitizante, onde se aplica produtos simples, como uma diluição de água sanitária, e que será importante para a desinfecção dos calçados, né? Então, a criança, por mais que a gente tome cuidado, a criança pisa, né, na calçada, na rua, no chão do carro, onde a gente entra em contato com a rua, depois entra dentro do carro. Então, precisa desinfectar esse calçado, né? Lógico que algumas escolas podem até trocar o calçado na entrada, né? Mas uma medida bem fácil seria o tapete, porque não só as crianças entram na escola, mas também os pais, né, podem entrar. Então, o tapete, para o pai também não precisar ficar trocando o calçado, é uma forma mais prática, né, de realizar a desinfecção desse calçado, tá? Depois, a higienização dos pertences. Então, a mochilinha na entrada também desinfectada com álcool a 70, tá? Evitar muitos pertences, né? Porque esse manejo leve e traz de pertences da escola para casa, da casa para a escola, pode ser aí um veículo transmissor, né? Então, evitar o mínimo de pertences, ou então deixar alguns pertences na escola para que sejam utilizados. Vamos evitar também o compartilhamento de brinquedos, né? Então, por exemplo, massinha, monta-monta, quebra-cabeça, jogos pedagógicos, né? Serão evitados, né? E quando forem trabalhados, separar individualmente. Então, aquela criança tem aquela massinha, aquela outra criança tem aquela massinha. Então, separar com o nome cada brinquedo, cada material coletivo, separar individualmente com o nome da criança, para que ela brinque somente com aquilo, né? É lógico que na educação infantil eles compartilham muitas coisas, né? Então, se você, mesmo que você separe as massinhas, eles acabam querendo trocar, né? Ah, deixa eu ver a sua, dá um pedacinho, né? E acabam pegando do amigo. Então, o certo mesmo seria não compartilhamento, mas desde que uma supervisão adequada, poderá ser feita essa divisão, né, individual, para que eles possam brincar também, ter esse momento especial aí de ludicidade, né? Eles gostam bastante disso e a educação infantil precisa disso, né? O parque é uma atividade ao ar livre, então o nosso parque aberto, ele possibilita aí um ambiente aberto, né, e respirável, ventilado, e lógico, a higienização das mãos antes e depois do parque, né, vamos ver se todos os brinquedos podem ser utilizados, a gente ainda tem algumas diretrizes para decidir. A demarcação do chão, né, nas atividades coletivas, como balé, judô, psicomotricidade, com o distanciamento correto de 1 metro entre uma criança e outra, né? Então, a gente faz um xizinho no chão, sempre frisa que não pode sair do X, e eles compreendem bem isso, tá? E na sala de aula também, né? Então, esse distanciamento, lógico, as crianças vão utilizar mais o chão do que as carteiras. Eu falo isso na educação infantil, tá? Na educação fundamental, é lógico, o distanciamento das cadeiras é mais necessário, né? Mas na educação infantil, onde a gente usa de muita ludicidade, né? Também haverá uma demarcação no chão. Eles gostam muito de cada um no seu lugar, existem até várias brincadeiras de modo que eles não se sintam controlados quanto a isso, né? Então, tudo é uma arte, né? A pedagogia, e isso se faz necessário nesse momento para ser mais suave para as crianças, né? Lógico, as mesas coletivas não vão deixar de existir, lógico, vai sentar uma criança sim, outra não, na hora de se fazer alguma atividade, né? Mas vamos priorizar mais
as atividades exteriores, né, a céu aberto, devido a ser mais ventilado, né? No refeitório também, então, além das medidas que a nossa nutricionista também já implantou, né, que são medidas básicas de vigilância sanitária, na questão do refeitório também será, lógico, já não havia compartilhamento de objetos, né, como pratos e copos. Esses pratos utilizados sempre passam por uma desinfecção e continuarão sendo. E a demarcação na mesa do refeitório também será realizada, uma criança sim, outra não, respeitando o distanciamento, tá? Álcool gel a gente já tinha, né, já fazia uso, mas vamos precisar de um totem na entrada para que haja desinfecção. E também em cada sala, né? Isso se faz necessário. Os dormitórios também serão adaptados, então colchonetes têm que ter distanciamento de 1 metro, assim como os berços, tá? Também serão distanciados, ou um berço sim, um berço não ocupado por criança. Eles já são berços individuais, não são compartilhados, então já não tem esse problema. Manter também tudo bem arejado, então todas as nossas acomodações possuem ventilação, possuem janelas, possuem ventiladores, né? Lembrando que o ar-condicionado não é uma boa coisa, né? Por conta do filtro, que pode impregnar ali com vírus ou bactérias. Então, nós damos preferência para os ventiladores e também para as ventilações naturais através de janelas ou vitrôs, né? Enfim, o atendimento via secretaria será respeitado a questão de horário, né, para não haver um acúmulo de pessoas numa recepção ou no atendimento, tá? Evitar que haja necessidade de ir até a escola. Então, hoje nós estamos trabalhando muito à distância e tem sido muito eficaz. Então, se puder resolver por e-mail, por uma ligação telefônica, por uma reunião online, apostem nisso, né? Então, evitar o máximo esse tipo de contato, né? Evitar entrar na escola e seguir também as medidas já de segurança estipuladas atualmente, que é a questão da máscara, né? Então, os adultos devem usar a máscara. A questão da entrada e saída também, os horários serão divididos, assim como no recreio, né? No intervalo, para poder não concentrar grande quantidade de pessoas na porta da escola e também no refeitório, né? Então, serão divididos os horários. E, enfim, são todas medidas assim que, na verdade, não são difíceis de serem executadas. Muitas já são, né? Então, são apenas alguns cuidados extras. Nossos colaboradores também usarão máscara full time, assim como a face shield em alguns procedimentos, principalmente no que se refere a banho ou troca de fraldas, né? Intensificar a higienização das mãos e vão trocar de roupa também, porque nós viemos com uma roupa e será necessária a troca dessa roupa por uma que fique no berçário, né? Na escola, para garantir aí essa roupa. Às vezes vem de coletivos, né? A gente caminha pela rua, então pode trazer alguma sujidade. Então, também trocaremos a roupa, né, dentro da instituição. As máscaras para as crianças até 2 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendada, porque oferecem risco de asfixia. Por quê? Porque as crianças não sabem manipular muito bem a máscara, né? E elas podem se sufocar porque não conseguem tirar, né? Então, elas não são recomendadas, tá? O que fazer então, né? Na verdade, não é necessário para crianças até 2 anos e acima de 2 anos seria opcional. Por que opcional? Porque a máscara, a partir do momento que ela suja ou a cada 2, 3 horas, é necessário que se troque, né?
Além disso, as crianças manipulam muito as coisas do rosto. Então, a gente vê pelas máscaras que a gente faz em datas comemorativas, né? Ou pinturas, as crianças querem tirar, querem arrancar. Então, a gente vê por isso, né? Então, é muito difícil uma criança se manter durante todo o período escolar com a máscara, né? Ela vai manipular muito. E aí, o risco será maior do que o benefício que essa máscara traria. Então, indicado seria mesmo que a criança não usasse. Mas acima de 2 anos vai ser opcional, então os pais vão se sentir à vontade. Assim como o retorno também vai ser opcional, né? Então, temos um medo de serem obrigados a enviar os filhos para a escola. Provavelmente teremos que nos adaptar para oferecer atividades remotas, mesmo com as atividades presenciais, né? Então, as atividades remotas continuarão sendo oferecidas dentro do planejamento proposto e os pais podem realizar em casa e, quando se sentirem seguros, enviarem suas crianças para a escola. Além disso, a gente também falou um pouquinho sobre a higienização de todos os ambientes, que vão ser mais frequentes, e também cada criança ter os bebedouros serão proibidos, né? E cada criança ter seu squeeze, né? Sua garrafinha de água, tá? Então, os pais vão se sentir, não vão se sentir obrigados, né? Eles vão enviar a criança para a escola quando se sentirem seguros. Atenção também ao calendário de vacinação, né? Que será cobrado. Nós já cobramos, né? A enfermeira até um pouco chata com relação ao calendário, né? Mas se faz necessário, ainda mais num momento como esse, principalmente no que se diz a vacina da gripe, né? Que nós estamos aí em pleno inverno, e ela é administrada uma vez por ano, uma vez que a sua composição muda a cada ano devido à mutação aí que nós temos do vírus, tá?